Minha avó sempre dizia que tem terra que não quer ser pisada. Ela não era de explicar essas coisas, minha avó Honorina. Dizia e passava. Era do tipo de pessoa que carregava convicções como se carregar convicções fosse o estado natural do ser humano e explicá-las fosse uma concessão desnecessária à fraqueza alheia. A gente cresceu ouvindo essas frases dela e não prestando muita atenção, da mesma forma que não presta muita atenção no aviso de segurança do avião, porque parece improvável que aquilo vá ser relevante para você especificamente. Depois do que aconteceu na Chácara dos Pinheiros, eu entendo o que ela queria dizer. Meu nome é Flávia, tenho 42 anos, sou professora de História numa escola estadual, e o que vou contar aconteceu entre 2011 e 2013, quando eu, meu marido Márcio e nossos 2 filhos, o Theo, que tinha 7 anos, e a Beatriz, que tinha 4, fomos morar naquele terreno. A história começa, como a maioria das histórias de erro, com uma decisão que parecia ótima. Márcio trabalhava como técnico de manutenção de equipamentos agrícolas e tinha acabado de conseguir um contrato com uma cooperativa em Pinheiro Seco, cidade pequena no interior, a uns 180 quilômetros de onde a gente morava. O contrato era por 2 anos, com possibilidade de renovação, e o valor era bom o suficiente para compensar a mudança. Ou pelo menos era o que ele disse. E eu concordei porque estávamos numa fase financeira difícil e qualquer solução parecia melhor do que o problema. Chegamos em Pinheiro Seco no inverno de 2011, mês de julho, numa tarde fria e cinza, que olhando atrás parecia deliberadamente atmosférica. Cidade pequena, conhecida principalmente pela produção de pêssego, e que tinha aquela qualidade específica que algumas cidades do interior têm. Bonita demais por fora e silenciosa demais por dentro. Aquele silêncio que não é paz, é espera. O aluguel da casa onde íamos morar havia sido acertado remotamente, por indicação de um colega de Márcio que havia trabalhado lá antes. A locatária era uma senhora chamada Dona Generosa, que morava em Ribeirão Seco, cidade maior a 40 quilômetros, e administrava o imóvel à distância. O contato era feito por telefone. Ela nunca foi pessoalmente ao imóvel enquanto estivemos lá, pelo menos não que eu saiba. O imóvel era descrito como casa em terreno amplo, 3 quartos, área de serviço, poço artesiano e construção secundária nos fundos. A construção secundária nos fundos era o que nos atraiu. A gente precisava de espaço. Márcio queria um lugar para a oficina. Os meninos precisavam de quintal. A construção nos fundos seria perfeita para Márcio trabalhar nas ferramentas e nos equipamentos que ele às vezes precisava ajustar em casa. O que a descrição não mencionava, e o que a gente só foi ver ao chegar, era que a construção nos fundos não era um galpão ou uma garagem. Era uma casa. Uma casa velha. Muito velha. Velha de um jeito diferente de apenas anos. Velha de um jeito que tem a ver com o tipo de coisas que aconteceram dentro de uma construção. Você que é do tipo intuitivo entende o que estou dizendo. Os materiais podem ser os mesmos. O tempo pode ser o mesmo. Mas tem construção que parece ter acumulado algo além da sujeira e da umidade. A casa dos fundos acumulava. Tinha uns 8 cômodos espalhados sem muita lógica de distribuição. Como se a casa tivesse crescido por adições ao longo de décadas, cada cômodo adicionado por uma necessidade diferente, em épocas diferentes, sem um projeto unificado. As paredes eram de tijolo maciço antigo, com uma argamassa escura entre eles que tinha encolhido com o tempo e deixado fissuras finas por toda parte. O piso era de taco de madeira escura, tão antiga que certos lugares haviam afundado levemente, criando uma superfície levemente ondulada que fazia os objetos colocados no chão ficarem levemente inclinados. Tinha uma janela de madeira em cada cômodo, com venezianas de régua que não fechavam completamente em nenhuma delas, sempre sobrando um espaço de 2, 3 dedos por onde o vento entrava e criava uma corrente constante. E havia, no cômodo do fundo, o mais afastado da entrada, uma escada de madeira que subia para um sótão, que não aparecia na planta que a Dona Generosa havia nos enviado por fax. No primeiro dia, Márcio e eu entramos na casa dos fundos juntos, numa exploração rápida. Os meninos ficaram na casa principal com os volumes que ainda não havíamos desempacotado. Chegamos até o cômodo do fundo.
Márcio colocou o pé na escada do sótão para testar a resistência. A madeira estava firme. Ele começou a subir. Na metade da escada, ele parou. Ficou parado por uns 5 segundos, que naquele contexto pareceram muito mais. Depois desceu devagar, sem dizer nada. Saiu do cômodo e quando chegamos de volta à entrada da casa dos fundos, ele disse: "Vou usar a casa para guardar os equipamentos, mas não vou trabalhar lá dentro." Eu perguntei por quê. Não gostei do ar lá em cima. Márcio não era de sustos. 20 anos de casamento e eu nunca tinha visto aquele homem recuar de alguma coisa por desconforto pessoal. Ele era do tipo que vai até o fim e depois avalia. Ver ele descer daquela escada no meio do caminho me disse mais do que qualquer explicação que ele pudesse ter me dado. Não entrei no sótão. Não naquele dia. A primeira semana foi de adaptação e cansaço, que é a configuração padrão de qualquer mudança com criança pequena. Caixas, escola nova, rotina nova, Márcio começando o trabalho. Não havia tempo para prestar atenção em nada além do imediato. O Theo foi o primeiro a mencionar algo. No final da segunda semana, num jantar comum, ele disse: "Mãe, a senhora que fica na janela da casa velha é sua conhecida?" Eu parei de mastigar. "Que senhora, Theo?" "A que fica na janela. Aquela janela do lado." Ele apontou vagamente na direção dos fundos do terreno, onde ficava a casa velha. "Ela fica me olhando quando eu brinco no quintal." Eu disse que não tinha nenhuma senhora na casa velha, que a casa estava vazia. Ele concordou com a naturalidade de quem registra uma informação sem drama e voltou a comer. Márcio e eu trocamos um olhar por cima da cabeça dele. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, eu fui até o quintal com uma lanterna e olhei para a casa velha. As venezianas da janela que o Theo havia indicado estavam fechadas, com aquele espaço de 2, 3 dedos de sempre. Era impossível alguém estar olhando de lá sem estar dentro da casa, e a casa estava trancada. Fui dormir me dizendo que criança pequena inventa. Na terceira semana, a Beatriz começou a não querer ficar no quarto dela. Não era o quarto em si, era o corredor que levava ao quarto. Ela não articulava bem o que era o problema, porque 4 anos não é idade de articular bem essas coisas. Mas toda vez que eu a levava para o quarto, ela desviava os olhos do corredor com uma determinação que só criança tem. A determinação de quem decidiu definitivamente não olhar para alguma coisa. Um dia eu perguntei diretamente: "O que tem no corredor, Bia?" Ela pensou. Então disse: "Um cheiro." "Cheiro de quê?" Ela pensou de novo. A cara de esforço de quem está tentando traduzir uma coisa que não tem palavra fácil. De terra. De terra molhada e de vela apagada. Eu fui até o corredor. Não havia janela no corredor. Não havia ventilação. Era um espaço fechado entre paredes. E eu esperaria que cheirasse a mofo, a umidade comum de casa velha no inverno. Mas ela tinha razão. Havia um cheiro. Sutil, mas havia. Terra úmida e cera fria. Não tinha explicação óbvia para esse cheiro naquele lugar. O primeiro evento que foi impossível de atribuir a qualquer coisa convencional aconteceu na 5ª semana. Era uma sexta-feira à noite. Márcio tinha saído cedo do trabalho. Os meninos já dormiam. A gente estava na sala assistindo televisão. Era um programa qualquer. A conversa era intermitente, o tipo de noite comum de casal cansado. Às 11h23, olhei para o relógio na parede imediatamente depois, então o horário é preciso. Ouvimos da direção do quintal um som. Era o som de passos, mas não passos de pessoa. Era um peso diferente, distribuído de um jeito diferente, com um ritmo diferente. Como se fossem 4 pontos de contato com o chão, ao invés de 2. E junto com o som dos passos, havia outro som. Algo arrastando pelo chão, irregular, como um objeto sendo empurrado sem intenção, pelo vento talvez. Mas não havia vento naquela noite. Ficamos os dois completamente imóveis por talvez 30 segundos. Os passos continuaram. Vinham de uma direção e iam em outra. Não eram rápidos, não eram urgentes.
Eram lentos e pesados e completamente incongruentes com a ausência de qualquer animal grande no quintal. Márcio se levantou, foi até a porta dos fundos, acendeu a luz do quintal. O quintal estava vazio. Os passos tinham parado no momento exato em que ele acendeu a luz. Andamos pelo quintal com a lanterna. Verificamos o portão dos fundos, trancado por dentro com cadeado, como sempre. Verificamos as paredes laterais, altas demais para pular sem deixar marca. Não havia animal. Não havia nada fora do lugar. Voltamos para dentro sem falar muito sobre o que tinha acontecido. Mas naquela noite, deitada na cama no escuro, eu fiquei pensando em uma coisa que o Theo havia dito semanas antes, quase como complemento à história da senhora na janela, e que eu havia arquivado como invenção de criança. A senhora some quando o quintal acende, mãe. Comecei a perguntar sobre a história da propriedade. Não para vizinhos. Em cidade pequena, perguntar sobre a propriedade de alguém é assinar um comunicado de que você está querendo saber o que não é seu. Fui para a biblioteca municipal. Pinheiro Seco tinha um arquivo de história local, mal organizado, mas existente, mantido por uma senhora voluntária chamada Dona Alzirinha Tavares, que claramente era a memória viva da cidade. E que, quando eu disse que estava pesquisando sobre a história da Chácara dos Pinheiros, esse era o nome pelo qual o imóvel era conhecido pelos mais antigos, teve uma reação que não era exatamente surpresa. Era reconhecimento. A Chácara dos Fagundes, disse ela, usando um sobrenome que eu não havia ouvido. Me contou o que sabia. A propriedade havia pertencido à família Fagundes desde o começo do século XX. Uma família numerosa, próspera para os padrões da época, que havia feito dinheiro com erva mate antes da atividade entrar em declínio. A Casa dos Fundos, a Casa Velha, era a casa original da família, construída por volta de 1908 pelo patriarca, um homem chamado Abelardo Fagundes. Abelardo Fagundes havia morrido dentro daquela casa em 1941, de causas que Dona Alzirinha descreveu como complicações, sem detalhar. Depois da morte dele, a família havia construído a casa nova na frente do terreno e a casa velha havia passado a ser usada para armazenamento. Nenhum membro da família havia voltado a morar nela. A família havia se dispersado ao longo das décadas. A propriedade havia sido vendida nos anos 1990 para uma pessoa de fora, que havia vendido de novo, e assim por diante, até chegar a Dona Generosa. Perguntei se havia alguma história sobre a casa velha. Histórias, fofoca, boato, qualquer coisa. Dona Alzirinha ficou quieta por um momento que foi longo o suficiente para ser uma resposta em si mesmo. Tem gente que diz que o Abelardo era um homem difícil, disse ela finalmente. Desses que quando a vida ia bem, a família ia bem, mas quando alguma coisa não ia do jeito que ele queria, o jeito que ele queria que fosse era o jeito que todo mundo sentia. Eu pedi que explicasse melhor. Ela escolheu as palavras com cuidado. Mulher dele pediu separação em 1939. Era coisa rara naquela época, coisa de mulher muito corajosa ou muito desesperada. Ela foi embora com os filhos menores. Os filhos mais velhos ficaram com ele. O Abelardo ficou 2 anos sozinho naquela casa antes de morrer. 2 anos é tempo para muita coisa acontecer dentro de um homem que perdeu tudo que achava que era seu. Que tipo de coisa? Ela me olhou. O tipo de coisa que deixa marca na pedra e na madeira, minha filha. Naquela noite conversei longamente com Márcio. Ele ouviu tudo. Ficou quieto por um tempo. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Eu devia ter te contado o que vi na escada do sótão no primeiro dia. Eu disse que sim. Ele contou. Quando havia subido pela metade da escada e parado, o que o havia feito parar não foi um som, ou um cheiro, ou qualquer coisa que pudesse ser descrita como sobrenatural com precisão. Foi uma sensação. A sensação de que o sótão acima da escada não estava vazio. Não da forma que um lugar vazio pode não estar vazio. Não por animal, não por objeto. Estava não vazio da forma que um lugar fica quando alguém que esteve muito presente nele por muito tempo deixou alguma coisa de si para trás. Ele disse:
Era como a sensação de quando você entra num quarto depois que alguém acabou de sair e o ar ainda tem a temperatura e o cheiro da pessoa. Mas a escala estava errada, disse ele. Era a temperatura e o cheiro de alguém que havia saído faz décadas. Um resíduo antigo e pesado que não havia se dissipado. Decidimos naquela noite que ele iria ao sótão na manhã seguinte, com luz boa, e que eu ficaria no andar de baixo enquanto ele verificava. O sótão tinha uns 20 metros quadrados, com um teto em ângulo que permitia ficar em pé só na parte central. O piso era tábua corrida, mais antiga ainda do que a do andar de baixo. Havia alguns objetos espalhados, caixas de papelão completamente decompostas pela umidade, o que havia dentro delas irreconhecível. Um baú de metal enferrujado que estava trancado. 2 objetos de madeira que poderiam ter sido molduras ou poderiam ter sido outra coisa. E havia, no canto mais afastado da abertura da escada, numa área onde o teto em ângulo estava mais baixo e onde a luz natural não chegava direito, um cadeirão. Era um cadeirão de balanço, de madeira escura, com braços largos, com o couro do assento e do encosto rachado e ressecado. Era antigo, muito antigo, do tipo que não se fabricava mais há décadas. E o cadeirão estava posicionado de frente para uma janela. A janela do sótão que, quando Márcio verificou sua direção, dava exatamente para o quintal. A janela que ficava, quando vista de baixo, exatamente onde o Theo havia apontado, ao dizer que a senhora ficava me olhando. Márcio me contou tudo isso pelo celular, do sótão, enquanto eu estava na casa principal. Eu ouvi em silêncio. Quando ele terminou de descrever o cadeirão e a direção da janela, ficamos um momento sem falar. Então ele disse: Flávia, o cadeirão tá se mexendo. A voz dele estava completamente plana. Não era pânico. Era a voz de quem tá descrevendo um fato que não processa ainda. Como assim se mexendo? Tá balançando. Devagar, mas tá balançando. Não havia vento naquele dia. As janelas do sótão estavam fechadas. Ouvi ele descendo a escada rapidamente. Ouvi os passos no andar de baixo da casa velha. Ouvi a porta principal da casa velha abrir e fechar. 30 segundos depois ele estava na casa principal comigo. Nós dois ficamos parados na cozinha por um tempo que não soubemos medir. Então eu liguei para Dona Generosa. A conversa com Dona Generosa foi curta e, em retrospecto, reveladora. Quando comecei a descrever os eventos, os passos no quintal, a criança vendo alguém na janela, o cadeirão, ela me interrompeu antes que eu terminasse a primeira descrição. Disse: Ah, minha filha. Só isso. Com um tom que continha, comprimida, uma história inteira. Quando pressionei, ela disse que havia locado o imóvel para mais 4 famílias antes da gente. Que nenhuma havia ficado por mais de 8 meses. Que ela havia parado de perguntar os motivos, porque os motivos eram sempre variações do mesmo. Perguntei por que ela não havia nos avisado. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Porque todo mundo que eu avisava achava que eu estava inventando desculpa para cobrar o aluguel mais barato. Aprendi a deixar as pessoas descobrirem por conta própria. Havia resignação nessa resposta, mas havia também alguma outra coisa. Não exatamente culpa, mas talvez o primo mais distante da culpa. Rescindimos o contrato no mês seguinte, com 3 meses de antecedência, sem multa. Ela não tentou cobrar. Márcio conseguiu renegociar o contrato com a cooperativa para trabalho remoto com visitas semanais, que resolveu o problema profissional. Nos mudamos para um apartamento na cidade maior mais próxima. Mas tem uma última coisa que preciso contar. Na noite antes de irmos embora, éramos 6 da manhã do dia seguinte, com o caminhão de mudança já contratado, eu não consegui dormir. Fiquei acordada até a madrugada e num momento, por um motivo que não sei explicar bem, levantei e fui até a janela do quarto que dava para o quintal. O quintal estava iluminado pela lua. Era uma lua grande, quase cheia,
que lavava tudo de uma luz branca e plana. E lá no fundo do quintal, diante da entrada da casa velha, havia uma forma. Não era um animal. Não era uma pessoa. Não da forma que pessoas se apresentam. Era uma densidade de sombra que não combinava com o ângulo da lua. Uma sombra que estava onde a geometria do lugar dizia que não deveria haver sombra. Ela não se movia. Ficou lá por todo o tempo que fiquei olhando. Uns 2, 3 minutos. Olhando de volta. Então eu fechei a cortina. Fui deitar. Fechei os olhos. Disse em voz baixa no escuro do quarto: amanhã a gente vai embora. Não tem mais nada aqui para nenhum de nós. Não sei para que ou para quem eu disse isso, mas parecia necessário dizer. Não ouvi mais nada naquela noite. O Theo nunca mais mencionou a senhora da janela depois que saímos. A Beatriz parou de desviar os olhos do corredor no apartamento novo desde o primeiro dia. Márcio, às vezes, quando a gente está num bar ou numa reunião e entra naquele tipo de conversa de conta uma coisa estranha que já viveu, conta a história do cadeirão balançando. Conta bem. O silêncio que se cria depois é sempre o mesmo. Eu conto a história da sombra no quintal na última noite. Conto porque foi o momento em que eu entendi o que minha avó Honorina queria dizer com aquela frase dela. Tem terra que não quer ser pisada. Não é metáfora, não é superstição. É uma observação sobre o mundo feita por alguém que viveu tempo suficiente para notar que certos lugares guardam as intenções e as dores de quem os habitou com uma fidelidade que a arquitetura física não explica. A casa velha da Chácara dos Pinheiros guardava Abelardo Fagundes. Guardava a raiva de um homem que havia perdido o que achava que era seu e havia ficado sozinho com essa raiva por 2 anos dentro de um casarão de pedra e madeira antes de morrer. Guardar foi o que a casa fez. É o que certas casas fazem. E se você mora em Pinheiro Seco ou perto, e se alguém um dia te oferecer um imóvel amplo com casa principal e construção secundária nos fundos, por um aluguel que parece bom demais para uma cidade pequena naquela região, pergunte sobre a história da Chácara dos Pinheiros. Veja a reação de quem responder. A reação vai te dizer mais do que qualquer resposta. Esse é o relato completo. Não mudei nenhum evento. Não adicionei drama onde não havia. O que aconteceu foi exatamente o que descrevi. Não peço que você acredite. Peço apenas que considere que o mundo é maior do que as categorias que usamos para organizá-lo. E que alguns lugares existem fora dessas categorias, de uma forma muito concreta, muito silenciosa e muito permanente.